Então tá. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho de cada um das coisas. O que tem uma das maiores importâncias na questão de ação dos túbulos é o túbulo proximal. E ele tem uma importância tão grande que ele é dividido em 3 locais de ação. A primeira parte, a segunda e a terceira. Aqui, a gente tem um gráfico que ele fala, conforme a gente vai aumentando a questão do túbulo, o comprimento do túbulo, o que acontece mais. Por exemplo, a gente consegue ver que no início o bicarbonato é reabsorvido numa velocidade bem mais rápida do que no final. Que é o que acontece? A primeira parte do túbulo proximal tem essa característica que tem uma absorção bem grande de bicarbonato. Por outro lado, a gente consegue perceber que o cloro ele só começa a aparecer do meio mais para o final, que é uma característica da bomba do NaCl, deles serem mais eliminados na porção S2 e S3. O paraminipurato, que eu contei para vocês, que ele, claro, tem um pouquinho de filtração, mas o mais forte dele é ser secretado depois diretamente no proximal. A maior parte das secreções que acontecem, tanto de coisas endógenas do próprio corpo, quanto de coisas exógenas que a gente tem que eliminar medicamentos, que a gente tem que eliminar drogas, a maioria das coisas são secretadas na porção S3, tá? Então tá, parece um pouco confuso, mas a gente vai falando passo por passo, que acho que vai dar para entender um pouquinho melhor. Só relembrando, o túbulo proximal, ele tem uma característica que 2/3 de água e os íons são reabsorvidos nessa parte. A reabsorção é isosmótica, ou seja, é proporcional, não vai gerar um mecanismo mais hipotônico ou mais hipertônico do que era antes. Na primeira parte, que eu já falei, o S1, ele tem uma característica que muito pouco cloro é eliminado e o que mais é eliminado é o íon bicarbonato junto com o sódio. E, além disso, nessa primeira parte é onde são liberados também a glicose e os aminoácidos, que a gente tem também aquela característica que a glicose ela é toda reabsorvida, e é nessa parte. Então, quais são os mecanismos que se podem acontecer nessa primeira porção do túbulo proximal? Pode acontecer a questão do cotransporte, que eu falei que é aquele mecanismo ativo secundário e que se tem gasto de energia, e a glicose e o aminoácido pegam carona com sódio para evitar gastar 2 vezes. Então, tem um cotransporte do sódio, glicose e aminoácidos vão para a célula, e depois o sódio é eliminado através da bomba sódio-potássio ATPase, e no caso aqui na célula, a gente vai ter mais glicose, mais aminoácido do que no interstício. Então, aqui, eles saem por transporte passivo, que aqui eles saem no meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Aqui, por outro lado, a gente segue um mecanismo chamado de contratransporte, que eu falei que se os dois forem na mesma direção é o cotransporte, se for na outra direção é o contratransporte, que no caso aqui entra o sódio e volta o hidrogênio. E essa questão do sódio e hidrogênio, que eu falei aqui, ó, entra o sódio e sai o hidrogênio. O hidrogênio, ele se associa junto com o bicarbonato e eles formam, com a ação da anidrase carbônica, eles formam H2CO3, que é a água mais CO2. Que também eles acabam entrando aqui, que faz com outra anidrase carbônica, se vocês forem ver, tá pequenininho, mas aqui é o 4, aqui é a 2. Aqui elas também se transformam novamente em H+, e HCO3-, e o bicarbonato ele acaba sendo eliminado por transporte passivo aqui, e o hidrogênio a mais que sobra acaba voltando para esse sódio entrar aqui dentro da célula. E, novamente, o sódio sai aqui através da bomba de sódio e potássio. Além disso, não só a glicose e aminoácidos, que são orgânicos, mas eles são neutros, eles não têm muita carga. O cotransporte também pode acontecer com ânions orgânicos, que, lembrando que eles acabam adquirindo esse caráter neutro, um positivo com negativo. Então, sódio com lactato, sódio com fosfato, que eles também entram, e tanto o lactato quanto o fosfato eles saem por via passiva, e o sódio e o potássio, eles através da bomba. Aqui também, a gente tem um pouco de eliminação do cloro por um mecanismo passivo, mas é muito pouco. É bem maior, né, na segunda porção do túbulo proximal. Enquanto na primeira porção a característica é a eliminação de sódio
e carbonato, na segunda porção e na terceira, a característica é a eliminação do cloro. Então, a gente também tem aqui alguns mecanismos, que é a difusão, tanto do cloro quanto do sódio, eles meio que eles vão em grupo, porque eles se unem, então eles acabam se tornando, como é um positivo, como um negativo, se torna um composto neutro, que eles conseguem transportar por via paracelular. Pode ter um transporte de sódio que ele não se acopla, como é que ele está mais concentrado aqui, é um meio menos concentrado, ele vai por diferença de potencial, e o cloro sozinho ele consegue seguir na via paracelular, porque, como eu tinha falado também, as junções aqui são um pouquinho mais fracas. Tem a questão do transporte neutro, por conta da questão de um ser positivo e um ser negativo. E uma outra coisa que pode acontecer, que é a questão do arrasto. É aquela coisa, né? Tá com água, tá tendo uma correnteza, você pega a carona e vai junto. Então, o sódio pega junto com a água, que a água também vai sair em grande quantidade, vai junto, que é o solvent drag, a saída da corrente. E aí vocês devem estar perguntando, tá, eu falei do sódio, eu falei do bicarbonato, eu falei do cloro, mas cadê a água? Se eu falei que é o meio osmótico, a água também tem que sair, né? E realmente, no túbulo proximal, conforme eu já falei algumas vezes, se reabsorve a água e soluto. E eles são proporcionais. 67% já do que é filtrado já volta no túbulo proximal. E a reabsorção de água, ela acontece de forma passiva. Aqui tem uma aquaporina específica, que é a aquaporina tipo 2, é diferente da aquaporina do ADH, que vai agir o antidiurético no ducto coletor. E aqui é um movimento passivo que sai através da via paracelular, porque aqui é uma ligação fraca, e aqui pelas forças de Starling. Da mesma forma que a Isa falou pra gente, aqui a gente também tem uma grande ação da pressão oncótica do capilar peritubular, e como saiu muito líquido para o hipoplasma, a pressão hidrostática está pequena. Como a pressão oncótica, ou seja, tem muita coisa além do líquido querendo puxar, as coisas acabam puxando. E tudo que vai entrando aqui, como por exemplo o sódio, o cloro, o bicarbonato, tudo isso vai aumentando essa pressão oncótica, fazendo com que a água acabe vindo junto. E na terceira parte que eu falei para vocês, também tem essa questão da secreção. Da mesma forma que a gente absorve, a gente pode secretar algumas coisas. A secreção também acontece por os dois mecanismos, tanto a difusão, que é o transporte passivo, ou por transporte ativo, e pode ser tanto de substâncias endógenas que o próprio corpo produz, quanto as coisas que a gente tem que eliminar, né? A gente usa remédios, então a gente acaba tendo que eliminar eles. Alguns deles são ligados a proteínas plasmáticas, não conseguem passar pela filtração, então é aqui que eles são secretados, tá? Aqui é só mostrando que isso daqui é uma imagem do Guyton, falando, né, que aqui é como se fosse um corte no túbulo proximal, na terceira parte, falando, né, as coisas que saem, que o bicarbonato, que sai na primeira parte, o sódio, o cloro, que sai na segunda e terceira, glicose e aminoácidos, que sai na primeira, e o que acaba voltando. O hidrogênio, por conta daquele balanço do bicarbonato e tal, ácidos orgânicos, bases, que são essas coisas, substâncias endógenas e exógenas. Ficou alguma dúvida de túbulo proximal? Falei muito rápido. Eu acho que deu para pegar. Tá. Então tá, aí agora a gente segue para a segunda parte, que é a alça de Engle. Apesar de tudo isso ser chamado de alça de Engle, a gente tem que Engle, ela tem essas três partes. A primeira parte é o segmento fino descendente, ele tem como uma principal característica, ele é muito permeável à água e ele é pouco permeável a outras coisas, do sódio, cloro. Então, aqui é onde vai ter a maior saída de água. E aí aqui, que tanto que a gente fala, que é aquela hora que eu ia falar, é nesse espaço que mais acontece o mecanismo de contracorrente. E aí vocês vão perceber, sai água, então se sai água, o líquido que está aqui dentro, ele se torna mais concentrado, né? E é realmente isso que acontece. Aqui só é um comparativo que, como o Thales falou com a gente na parte
de anatomia e tal, que a gente pode ter diferentes localizações. A gente pode ter néfrons que estão mais só no córtex, na parte justa medular, e a gente pode ter néfrons que estão na parte mais funda, que já atingem mais a medula, já chegam mais às papilas, né? E aqui a gente vê uma diferença. Aqui, quando já vai chegando para uma parte mais da medula, já se tornam bem mais concentrados, bem mais hiper do que aqui. Aqui, no caso, eram 600 miliosmóis, aqui é 1.300 miliosmóis, tá? Então, a principal característica do segmento fino descendente é ser muito permeável à água e pouco permeável aos íons, essas outras coisas. Aqui, ó. Que aí a gente também até pode fazer um comparativo que eu não falei, que aí a gente também pode fazer um comparativo com a parte de histologia. Quando o Thales falou um pouco da histologia, a gente falou, ele costumou falar pra gente, as células do túbulo proximal, elas têm muitas mitocôndrias. Por quê? Porque vocês forem perceber, tudo ali era para eliminar o sódio, era tudo bomba sódio, potássio, TPase, tudo gasto de energia. Então precisava ter muitas mitocôndrias para isso. Já aqui, na alça fina descendente, a gente já consegue ver só aqui, fazendo uma comparação da espessa com essa fina, que ela é bem menor. Ela não precisa de mitocôndrias praticamente, porque é transporte passivo, não vai ter gastos energéticos. Então, por isso que tem toda essa saída de água, esse aumento no meio, o meio se torna bem mais hipertônico. Só que aí, por outro lado, a gente tem que pega o segmento fino ascendente e o segmento grosso, aí muda. Eles se tornam bem mais impermeáveis à água, e aí eles acabam tendo uma reabsorção em especial do sódio. Então, aqui, essa parte é chamada mais ela faz... Esqueci a palavra, mas aqui a parte mais diluidora é que é uma parte mais que aumenta a concentração, tá? Então, essa parte que aumenta a concentração, essa aqui é a parte mais diluidora, porque vai sair, conforme for saindo, aí ele vai se tornando mais isosmótico, até que chega um momento que ele se torna mais hipoosmótico, tá? Então tá, e aí a principal... Ana, só uma dúvida na parte ascendente, então ela deixa sódio sair, é isso? Sim, só que a parte fina é menos, a parte grossa é bem mais. Tá. Que aí é o que eu vou falar aqui no próximo. Beleza. Que é a alça de Henle, o segmento grosso ascendente, ele tem esse mecanismo aqui, que é um mecanismo de contrasporte, que ele tem um nome até que é NAKCC, que é esse negócio aqui, que os diuréticos de alça, como a furosemida, por exemplo, eles se ligam e eles impedem que o sódio entre na célula por esse contrasporte, que vai aumentar a eliminação de sódio na urina, tá? E esse é o principal mecanismo que acontece aqui, esse mecanismo de transporte ativo secundário, em que saem dois de cloro, sódio e potássio. Aí o sódio aqui também é eliminado pela bomba sódio, potássio, ATPase. O cloro e o potássio, eles conseguem ser eliminados por transporte passivo, tá? E, além disso, também se são reabsorvidas algumas outras coisas em menores quantidades, como potássio, cálcio, magnésio. E em relação ao túbulo distal, apesar da gente falar sobre o nome total, túbulo distal, ele também tem duas partes. Ele tem uma parte que é a parte convoluta e ele tem uma parte que é a parte reta, e a parte reta, que é essa daqui, ela já é muito mais característica, semelhante ao ducto coletor do que a parte inicial do túbulo distal. Aqui tá invertido, tá, gente? Só pra vocês... Eu tentei inverter a imagem, mas não deu certo. Aqui é o lúmen do néfron, e aqui é o sangue, é o líquido renal, e aqui é o inverso. Aqui é o lúmen, e aqui é o sangue. Então, só para mostrar, da mesma forma que aqui tinha esse mecanismo de ligação NaKCC, que era sódio, potássio, 2 cloros, aqui tem esse mecanismo de transporte ativo secundário, que é um de sódio e cloro. E da mesma forma que a gente tem os diuréticos de alça que se ligam ao cloro aqui e aumentam a eliminação de sódio, aqui os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, eles se ligam aqui neste canal, que aí também impedem a reabsorção de sódio, porque o cloro não vai poder, aí vai aumentar a eliminação de sódio, tá? E aqui também o cloro, quando ele sai aqui, ele
sai de uma forma passiva direto no... também, forma passiva, e o sódio sempre através da bomba sódio-potássio ATPase. E o tubo distal final, junto com o ducto coletor, eles têm características semelhantes. Até se fala em 4 divisões desse duto, a parte mais do córtex, que se junta com o tubo distal, o medular externo, o medular interno e o duto papilar. Mas, no geral, se fala como se fosse uma única coisa, mas cada uma tem características mais específicas. Por exemplo, o ADH age muito mais nessa parte mais final do que na parte inicial, tá? Então, tá. Aí é que a gente também faz uma comparação. O túbulo distal no início, ele, que eu falei aqui, ele tem uma eliminação mais de sódio e cloro, em especial. E no final, a gente tem um processo que eu costumo chamar de ajuste fino, que aí a gente vai ter a regulação do hidrogênio, do potássio, precisa estar mais diluído, precisa estar menos diluído. Essa é a parte que a gente chama mais de ajuste fino. E não tanto o distal final, mas mais o ducto coletor, ele é formado por 3 tipos de células. São as células principais e as células intercalares tipo alfa e tipo beta. As células principais, elas são as que estão em maiores quantidades, elas têm essa questão da eliminação do sódio. O sódio é reabsorvido através da bomba e excreção do potássio, porque é o ajuste do potássio, que é o potássio que tem que ser eliminado de forma a fazer a homeostase do corpo. E como vocês podem ver aqui, ou ele é reabsorvido ou ele sai, ele é secretado. Então a gente é muito da questão da homeostase no nosso corpo, dependendo, ele vai se ajustando. Se a gente tem um grupo de pessoas que come menos quantidade de potássio, não vai ter uma eliminação tão forte. Aí aqui a gente também, aqui são só alguns exemplos de alguns medicamentos que também se usa muito com base nesses mecanismos de transporte. E eu falei errado, lá é a aquaporina tipo 1, então, e aqui é a aquaporina tipo 2, que é a reabsorção de água mais. A gente tem também as células intercalares tipo alfa e tipo beta. As células intercalares tipo alfa e tipo beta, elas têm como função uma reabsorção ou eliminação do cloro, do bicarbonato, do magnésio. As células principais têm a característica de reabsorver o sódio e eliminar o potássio. E as intercalares tipo alfa e tipo beta, elas ficam com os outros, que é o bicarbonato, que é o cloreto, que é todas essas coisas. Também, aí a gente consegue ver, né, que aqui é a luz, o lúmen do néfron, aqui é o interstício. Aqui a gente vê que se usa esse transporte ativo que reabsorve o potássio e elimina o hidrogênio e esse H+, e isso é importante para a questão da regulação do pH do corpo, pH corporal. Então, se a gente está mais numa acidose, tem que eliminar mais. Se a gente está numa alcalose, é o contrário, né? A gente tem que eliminar mais bicarbonato. Isso, tem que eliminar mais bicarbonato. E é isso que as células intercalares tipo alfa e tipo beta, elas fazem. Essa é a principal função. Eu acho que não é ficar falando cada um dos mecanismos que não é o mais importante. Assim, eu acho que para doenças mais específicas, assim, cada doença, cada pessoa que tem dificuldade na formação de um desses canais é uma síndrome específica, que eu acho que talvez seja uma coisa que já seja cobrada mais, talvez não sei na nefro, mas ter uma visão geral, saber o que acontece com um e acontece mais com o outro. Aqui, ó, por exemplo, aqui a célula alfa tem mais essa característica de eliminação do hidrogênio e do cloro, e a beta tem mais a questão do bicarbonato. Tá? E aqui é só um resuminho do que acontece realmente no ducto coletor, né? A gente tem uma secreção do H+, para um ajuste da questão do pH, e a gente pode ter também outros ajustes. Normalmente é reabsorção, mas pode ser também secreção. Por exemplo, se a gente está numa alcalose muito grande, tem que jogar fora o bicarbonato para dar o equilíbrio. Por outro lado, a maior parte das vezes, o bicarbonato é reabsorvido. Quando tem ação do ADH, a água é reabsorvida. Por outro lado, se o ADH é suprimido, a água não é tão reabsorvida, né? Então, aumenta a água eliminada.
reabsorção de sódio, especialmente nas células principais, e a ureia também. E aqui, só para terminar, só falando que aí acho que a gente consegue fazer um apanhado geral, principal de tudo que aconteceu. A gente pode começar na questão do túbulo proximal. Quais são as principais características do túbulo proximal? Ele é o que mais vai acontecer as coisas. Ele é o que tem mais mitocôndrias, mais energia, maior gasto energético e a ligação entre ele é mais fraca. Então, assim, 2/3 de todo o líquido é reabsorvido e a reabsorção é isosmótica. Então, vai sair água e vai sair íons como sódio, potássio, cloreto em mesma quantidade, que é cerca de 2/3. Em uma primeira parte, toda a glicose e todos os aminoácidos, eles são reabsorvidos. Se a gente está numa situação com uma pessoa que está normal, não está com uma glicose muito alterada. Nessa parte também do túbulo proximal que grande parte dos medicamentos especiais que são ligados a proteínas são secretados. A alça de Henle, a gente consegue dividir ela em duas partes principais. A primeira parte, que é o túbulo fino descendente, que ele é muito permeável à água e pouco permeável às outras coisas. Então, vai saindo água de forma passiva e o meio vai se tornando mais hipertônico. Chega lá embaixo, está muito hipertônico, aí acontece o inverso. Fica impermeável à água e começa a sair sódio. E aí vai voltando a ser hipotônico de novo. Então, esse é o mecanismo de diluição. Túbulo distal tem alguns poucos ajustes, mas o importante é a questão do túbulo coletor, que ele tem 3 células principais, 3 células, sendo que a gente tem as células principais, que ela tem como principal função reabsorção de sódio, e a alfa e a beta, que tem como principais ação reabsorção de cloro e carbonato. E aí a gente tem alguns ajustes finos, que é secreção de potássio, secreção de H+, para regulação do pH, e a ação do ADH, que aí pode diminuir ou aumentar a questão da reabsorção de água. E é isso.